Ser organizado não é o suficiente. A maioria das pessoas acreditam que organizar as suas vidas vão mudar tudo da noite para o dia. Honestamente, falar isso, fazer esse tipo de afirmação me causa uma certa dor, porque eu realmente acredito que você trazer a organização para diferentes áreas da sua vida vai sim fazer uma grande diferença. Mas o que eu realmente aprendi observando as pessoas e mais precisamente observando os meus amigos é que não, você ser organizado não é o suficiente. Não é isso que vai causar aquele na sua vida. E por mais que isso pareça extremamente contraditório, o meu objetivo com esse vídeo aqui é justamente mostrar e explicar para você por que não é o suficiente. Eu tenho amigos que já identificaram que um dos principais problemas deles é justamente a falta de organização na vida. De tempos em tempos, eles surgem no meu WhatsApp falando que agora encontraram a fórmula de organização ou me pedem algum tipo de conselho de como que eles poderiam começar a organizar a vida deles a partir de agora. Geralmente eu respondo com algum texto, algum vídeo que eu já gravei, porque sinceramente eu tenho muitos materiais a respeito disso, mas todas as vezes isso tende a se repetir e eu comecei a me questionar por quê? Por que eles não conseguem? Qual que é a real diferença entre eu e eles? O que realmente está acontecendo nisso para a organização ou trazer essa organização não estar funcionando? E literalmente são diversas tentativas distintas de como organizar a vida, desde utilizar o Notion e os vários templates que existem, até mesmo a coisas um pouco mais tradicionais, por exemplo, pegar uma folhinha de papel e fazer o to-do, ou simplesmente colocar tudo o que eles precisam para fazer ali no Google Calendar, com os tempozinhos certinhos e assim tentar se organizar. Isso é uma constante na vida deles. Mas o que realmente eu acabei notando é que falta sim uma coisa para eles. Falta algo que realmente vai possibilitar que a organização mude todas as coisas de forma constante, que realmente faça diferença, que realmente seja o suficiente. E a coisa que está faltando para eles é a mudança de mentalidade. Uma coisa que eu aprendi em situações gerais é que primeiro você precisa mudar sua mentalidade para depois você mudar os seus hábitos e mudar a sua vida. Sem um você não consegue os outros, porque você não consegue resistir, você não consegue criar constância de manter isso acontecendo. Se você não mudar o que está rolando aqui dentro, você não consegue mudar o externo, você não consegue mudar o que está rolando aqui fora. Tem até uma frase que eu sinceramente acho que eu sonhei, eu não sei de onde carambas eu tirei essa frase, porque eu achei que eu já tinha escrito ela em algum lugar, mas eu revirei todas as minhas coisas e não escrevi, provavelmente eu sonhei. Mas a frase que eu quero dizer é que primeiro você precisa mudar sua mentalidade para depois você mudar os seus hábitos. Essa é a questão. Se você não faz isso primeiro, você não consegue criar uma constância com aquilo dali. E pelo menos do meu ponto de vista, esse está sendo o problema desses meus amigos. Por mais que eles tentem com todas as forças, com toda a força de vontade deles, mudar os hábitos deles, eles ainda não mudaram a mentalidade. E, sinceramente, eu acredito que esse está sendo o problema deles. Por mais que eles estejam tentando mudar com todas as forças deles, os seus hábitos, a sua mentalidade continua a mesma. A sua forma de ver o mundo se mantém a mesma. E é por isso que apenas mudar a maneira como eles estão se organizando, trazer a organização para a vida deles não está sendo suficiente. É isso que está faltando, ou ao menos essa é uma das peças. Mas não é só por isso que eu digo que apenas se organizar não é o suficiente. Há outras coisas que você também precisa levar em consideração. E uma delas é que, bem ou mal, você precisa aprender a lidar com o caos. Caos é uma constante na vida, principalmente se você busca ter sucesso em alguma coisa. Vai ser impossível você ser uma pessoa bem-sucedida se você não souber, se você não aprender a lidar com o caos. Tenha isso em mente. O caos é uma constante e você precisa ficar confortável com o caos, mas não necessariamente aceitar ele, porque eventualmente ele vai ser prejudicial. E o que eu quero dizer com isso pode ser exemplificado da seguinte forma: se você for na casa de muitas pessoas criativas, de muitos artistas ou pessoas nesse sentido, a maioria das pessoas vão imaginar que essas pessoas são extremamente bagunçadas, que vai ter coisas aleatórias por toda a casa delas de forma desorganizada e assim por diante. Mas na realidade, pelo menos do que eu já observei, seja em mim, seja em outras pessoas, é que a casa dessas pessoas é extremamente organizada. A mente delas tende a ser um caos, porque é dali que gera a criatividade ou as ideias disruptivas
disruptivas, vamos dizer assim, mas quando você olha para a casa dessas pessoas, para o ambiente de trabalho dessas pessoas, é extremamente organizado. Claro que nessa situação elas não necessariamente têm a opção de não lidar com o caos, afinal de contas o caos está na mente delas. Elas têm escapes para esse caos, no caso a própria arte podemos considerar como um escape, mas elas sabem lidar com esse caos, elas precisam lidar com esse caos. E a casa também pode ser considerado como um outro escape ou uma forma de manter esse caos controlado, manter esse caos preso em um único lugar que ele não pode ser evitado, que é a mente. O que eu realmente estou sugerindo aqui é que por mais que você seja uma pessoa organizada, se você realmente quiser alcançar outras coisas, você também vai precisar lidar com o caos. Porque no momento em que você está na sua corrida para o sucesso, você não consegue organizar tudo. Não vai ser sempre que você vai conseguir manter os seus hábitos, a sua rotina, fazer aquela construção bonitinha do seu to-do. Não, você precisa aprender a lidar com o caos. Inclusive, eu já gravei um outro vídeo falando quando que você deveria quebrar a sua rotina. E esse também é um ótimo exemplo de lidar com o caos. Afinal de contas, no momento em que você é uma pessoa organizada, no momento que você é o tipo de pessoa que tem uma série de hábitos para ser seguidas e você precisa alcançar novas coisas, você vai precisar quebrar sua rotina, igual eu citei nesse vídeo. E é justamente nesse momento que você precisa aprender a lidar com isso. Mas na realidade, muitas pessoas são quebradas nesse momento. Então, aprenda a lidar com o caos. Então, por que ser organizado não é o suficiente? Além de tudo que eu já falei nesse vídeo, desde você ter que mudar sua mentalidade até você ter que aprender a lidar com o caos, uma coisa que você precisa ter em mente é que não existe uma receita 100% verdadeira para o sucesso. Eu acredito que a maioria das pessoas tendem a subestimar o quão difícil realmente é você se tornar grande em alguma coisa, você atingir todos os seus objetivos. Se você for olhar puramente pela lógica, precisa ser difícil para valer a pena. Se fosse algo fácil, fosse algo que você poderia simplesmente seguir uma fórmula, igual você aprendeu na escola para resolver uma conta matemática, para resolver um problema de física, muitas pessoas seriam extremamente bem-sucedidas, muitas pessoas seriam extremamente felizes. Mas não é o caso aqui. Em poucas palavras, ser organizado não é o suficiente se o seu objetivo for puramente atingir o sucesso. Vai ser necessário uma série de outras coisas para você atingir o sucesso. Apenas ser organizado não é o suficiente para atingir seus objetivos. É um passo, é uma parte, mas não necessariamente vai ser o que vai mudar toda a sua vida. Então, o que você deveria fazer? O que seria o suficiente? Eu não sei, ninguém sabe. A verdade mesmo é que todos nós estamos numa jornada. Precisamos aceitar isso. Isso significa que todos precisamos fazer e construir o nosso próprio caminho. E não necessariamente essa é uma coisa ruim. Na verdade, como eu falei há poucos segundos atrás, é isso que traz a graça para a vida. É isso que dá a alegria de você continuar perseguindo seus objetivos, de você continuar subindo de nível. Em suma, se você acha que o que está faltando para a sua vida hoje é organização, o primeiro passo é você mudar sua mentalidade e realmente internalizar isso. É você ver a necessidade da organização e pouco a pouco começar a fazer essa transição. Se você só faz essa transição de uma hora para outra, não vai funcionar. Pelo menos eu não vi em muitas pessoas esse tipo de coisa funcionando. Precisa ser uma transição gradual para você ir mudando a sua mente junto. Para algumas pessoas fazer assim funciona, mas para a maioria não. E se você quer dar um passo ainda mais distante, depois de você finalmente aprender a se organizar, finalmente mudar sua mentalidade a respeito disso, você também precisa trazer um pouco de caos para sua vida e aprender a lidar com ele, ficar confortável com ele e controlar ele. Enfim, esse foi o vídeo. Me deixa a sua opinião, me diz o que você achou desse vídeo, me diz se isso daqui faz sentido o que eu falei, se não faz, se é uma completa maluquice da minha mente, e é isso. Muito obrigado e goodbye.